Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão mulher. A frase foi extraída do livro de Simone de Beauvoir, escrito em 1949, onde ela diz que a mulher não nasce mulher, ela torna-se. Eu quero dizer que, na verdade, nós temos a nossa essência. Algumas mulheres realmente não têm afinidade com algumas questões muito específicas, mudanças muito naturais que vão acontecer na vida da maioria delas. Mas a maioria das mulheres tem essa natureza de se transformar em mães e depois em avós. E é sobre esse assunto que eu quero falar agora nesse vídeo. Se tornar mãe, né, não é muito fácil. Todas nós que passamos por isso sabemos que tem momentos muito difíceis onde nós vamos atravessar, seja financeiro, seja no relacionamento, ou simplesmente, que nem é simplesmente, na tarefa de ser mãe. Eu posso falar aqui, eu tenho 4 filhos e eu posso dizer, não foi nada fácil a chegada do primeiro. Primeiro que eu era estéril, não poderia ser mãe e meu sonho era ter 5 filhos. Mas, né, Deus é maravilhoso e perfeito, Ele me abençoou com esse desejo e hoje eu tenho 4 filhos. Mas na chegada do primeiro não foi nada fácil, foi bastante complicado, até porque às vezes eu escuto as pessoas falando que eu não me preparei ainda para ser mãe, eu não me preparei ainda para ter um filho. É bem complicado isso, algumas coisas a gente consegue fazer, algumas coisas a gente consegue preparar, outras não. Entender se o choro do bebê é um choro de medo, de frio, de fome, de dor, de colo, a gente demora um bocado para entender isso tudo. Depois, as dificuldades que nós vamos encontrando quando nós precisamos trabalhar fora, auxiliar na economia da casa, auxiliar nas contas e ainda ter que cuidar do bebê e da casa. Isso tudo é muito difícil, eu tive bastante dificuldade, mas na época ainda eu tinha uma loja, então o meu bebê ia comigo para minha loja. Comprei um berço, coloquei lá e ele passava o dia comigo. Mas não foi nada fácil, um relacionamento difícil, tudo isso foi bastante complicado, cuidar da casa, do Guilherme, do trabalho, de mim, né? Como era difícil isso, tempo para tudo isso. E assim meus filhos foram chegando, depois chegou a Melissa, muito difícil também, eu estava na faculdade, uma faculdade integral, era das 7 da manhã às 5 da tarde e tendo um bebê para cuidar, mas o fato de trabalhar fora, porque nessa época eu lecionava à noite em uma escola e ainda tinha casa, tinha Melissa, bebezinho, tinha o Guilherme que tinha uns 3 anos e meio, foi muito complicado, muito difícil, um relacionamento conjugal muito difícil também, né? Então nós passamos por muitas dificuldades financeiras e de relacionamento, a sensação de ser mãe, de realizar o meu maior sonho era maravilhoso, mas eu tive que ter muita persistência, muita garra, muita luta para passar por todo esse processo. E aí meu casamento acabou e minha filha era muito pequenininha, a Melissa tinha 2 aninhos, o Guilherme 5 aninhos e pouquinho. Então foi um outro processo da minha vida muito difícil mesmo. Mas a vida foi caminhando e eu me casei novamente, né, com meu esposo, que estamos juntos hoje há muitos anos, e eu engravidei e foi também muito complicado. Nessa época eu já era consultora em várias empresas, psicóloga, clínica, nós tínhamos uma agência de empregos, tudo isso foi uma fase muito difícil da minha vida. A minha carreira estava ascendendo, muitas coisas novas, muitas possibilidades novas, e eu grávida, com 2 crianças pequenas, grávida, casada e uma casa e tudo aquilo para cuidar, funcionários e tudo mais, né? Nós tínhamos vários colaboradores, então tudo isso foi muito complicado nessa fase. A questão financeira, né? Então foi um período onde eu
tive que lidar muito com essa questão do meu sonho, com a questão dos meus planos, né, que era ser mãe, ter um esposo, uma casa, filhos saudáveis. Meu Deus, quanta dificuldade. E depois chegou mais o Arthur. Houve a Mariana, essa primeira, depois o Arthur, e mais uma gravidez complicada, diabética, obesa, trabalhando em várias empresas diferentes como consultora organizacional, mais os pacientes da clínica. Meu Deus, era muita loucura tudo aquilo, mas era meu sonho, era tudo que eu queria, eu visualizei aquilo, mas foi difícil, foi bem difícil, foi um período da minha vida muito complicado, onde a minha saúde já estava muito complicada, então ter que lidar com tudo isso, mas eu tinha um amparo muito bom, né? Porque o meu esposo sempre muito junto, muito colaborador e sempre ali atuando junto de mim. Então, passei por muitos perrengues, como a maioria das mães, né? Para estudar, para me especializar, para trabalhar e criar os meus filhos de maneira adequada. Passei por muitas culpas, meu Deus, quantas culpas. Como eu queria ficar com o meu filho o tempo todo, como eu queria ficar com todos os meus filhos, com os meus bebês, como eu queria ficar mais tempo com eles. Mas eu não vi a maioria deles aprendendo a andar, aprendendo a falar. Eu não estava lá nos momentos, talvez... Nós, mães, passamos por muitos perrengues, muitos momentos de, meu Deus, o que eu faço agora? Para onde que eu corro? Muitos momentos difíceis. Mas nós passamos e uma socorre a outra. Mas tem uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar. A importância da mãe, da avó. No meu caso, eu não tenho irmã. Eu só tenho um irmão, então eu não tinha irmãs para me auxiliar, mas eu sempre tive minha mãe. Minha mãe sempre esteve ali, em todas as dificuldades da minha vida, todas. E com os meus filhos, desde o primeiro ao último, né, do Guilherme ao Arthur, a minha mãe esteve ali, me auxiliando a cuidar do umbiguinho, me auxiliando com o primeiro banho, me auxiliando nas febres. Quantas vezes a minha mãe me avisou, filha, não faça assim, faça assado. Quando começaram com as papinhas, não, filha, faz assim, faz assado, né? Então, muitas vezes a minha mãe me socorreu. Eu sempre tive alguém para cuidar das crianças para mim, afinal de contas eu passava o dia trabalhando, o dia estudando, então não tinha muita condição de ficar com eles, como eu disse. Mas a minha mãe sempre passava em casa. O tempo todo a minha mãe me dava um parecer, filha, tá tudo bem, viu? Fui lá, as crianças já se alimentaram, já tomaram banho, vão para a escola, enfim. Durante todo esse processo, a importância da avó, o como a minha mãe foi importante esse tempo todo. Nós não podemos deixar nunca de lembrar o quanto as avós são importantes, o quanto a minha mãe foi importante na minha vida e na vida dos meus filhos, ela ainda é. Ela continua presente, continua lá, continua dando os pitacos dela e graças a Deus que isso acontece, porque a minha mãe é sempre muito carinhosa, sempre muito amorosa, então é muito importante os avós nesse período todo que nós passamos de criação dos filhos. Uma outra coisa que é bastante legal a gente falar, que eu não posso deixar de passar esse momento para falar, é que nós estamos à beira do dia 8 de março, que é o Dia da Mulher. Queridos, não deixem, não esperem chegar o dia 8 de março,
para presentear, beijar, acarinhar aquelas mulheres que foram muito importantes na sua vida. A mulher era responsável pelo relacionamento que rola ali dentro da casa dela. É a mulher que fala sim, não, vai, volta, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. É sempre a mulher. O pai é importante? E como? Os homens são importantes? Claro que sim. Sem eles nós também não estaríamos aqui. Mas a mulher é ali, é aquela que vai nos auxiliando. São as nossas mães, as nossas avós. E tornar-se avó é um presente. Eu agora, pela segunda vez, me tornei avó há poucas semanas e eu posso dizer que é um presente mesmo, é maravilhoso. Eu ouvia falar que ser avó é muito bom, mas é melhor do que eu imaginava. É maravilha, é bênção mesmo, é presente mesmo se tornar avó. Eu vejo a preocupação que eu tenho com os meus netos, mas é uma preocupação que o meu braço eu já consigo entender. Se ele alcança, ele vai até aquilo e tenta de alguma forma auxiliar. Se o meu braço não alcança, eu não vou. Então eu já consigo medir isso. E quanto mãe, não. A gente tem mais dificuldade de entender até onde eu vou, aonde eu fico, principalmente quando eles entram na adolescência. E ser avó é diferente. Ser avó, a gente tem mais disponibilidade para amar, para curtir, para ver o lado bom, né? Então é muito comum a gente enxergar mais os pontos positivos da maternidade, os pontos positivos de se ter uma criança por perto, um adolescente. Os meus netos ainda são criança e bebê, então eu ainda não cheguei na fase de avó de adolescente, mas eu posso dizer que é maravilhoso e posso compartilhar com as minhas amigas que são avós o quanto a gente ganha com essa mudança, com mais essa conquista na nossa vida. Então, queridos, agraciem, acarinhem as mulheres da sua vida, que são extraordinárias. Eu sou a Márcia Portes, psicóloga e palestrante. Fique ligado, toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Se inscreva!